Eu tava 1 ano e 4 meses andando descalço e sem camisa, porque eu vendi o chinelo e a camiseta, trocou de um traguinho. Eu tava 1 ano e 4 meses sem escovar os dentes, eu perdi os dentes da frente, perdi aqui uns de trás. Tinha 20 e poucos anos, as pessoas pensavam que eu tinha 50. Sério? Sério, eu pesava 50, 49, 48 quilos. Você tá brincando? Eu tenho 1,80 m. E eu fiquei 1 ano e 4 meses sem tomar banho. Existe um bicho chamado muquirana. O que é a muquirana? A muquirana é o mesmo bicho que come a gente dentro do caixão. A pele fica podre, própria pele dá bicho. E cara, eu tinha um monte de feridas de muquirana me comendo. Eu era excluído e humilhado pela sociedade que nós vivemos. E comecei a ser humilhado pela sociedade da Cracolândia. Ninguém queria chegar perto de mim. Era como se eu fosse um leproso lá dentro. Eu levava cuspida na cara de outros mendigos. Eu levava tapa na cara. Eu era o cara tirado da Cracolândia. Porque eu fedia muito. Então eu era um cadáver ambulante. E eu queria morte, cara. Eu fui pra morrer. Desse jeito, comecei a sofrer, sendo humilhado, só que tendo experiências espirituais com Jesus. É muito louco eu falar isso, que parece até uma heresia, né? Mas, cara, eu não conheci Jesus num culto, eu não conheci Jesus através de um apelo. A partir do momento que eu entendi que Jesus era uma pessoa, no primeiro dia de rua, eu comecei a me comunicar com ele. E eu comecei a ser muito verdadeiro, Douglas. Cara, eu falava minhas verdades. E meu palavreado era diferente. E eu falava mesmo com Jesus. Ah, não, Leandro, misericórdia, era espírito maligno, não é, cara? Porque é a mesma parada que anda comigo hoje, é a mesma parada que andava comigo lá aquele tempo todo. Que me livrou de morte várias vezes, que me livrou de várias paradas. E eu comecei a ser muito sincero. E a palavra fala que Jesus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então eu andava com um saco de latinha nas costas, conversando com Jesus. Eu fui pedir dinheiro pra uma mulher na rua, e era uma irmã do coque. Ela falou: não costumo dar dinheiro pra ninguém que mora na rua, mas eu vou te dar algo que vai mudar a tua vida. Cara, ela arrancou aquela Bíblia toda arriscadinha, e ela me deu a Bíblia. Ela segurou a Bíblia na minha mão, olhou bem no meu olho, cara. Ela falou assim: medita nessa palavra, porque essa palavra liberta. E quando eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler. Eu comecei a ter um prazer tão grande na Bíblia que às vezes eu esquecia da droga. Ali eu vi que começou a guerra entre a carne e o espírito. E aí que entra a questão que na minha vida o segredo da transformação não foi parar de usar droga, mas foi me encher da palavra. E eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando chegou em João 15, foi o divisor de águas da minha vida. Eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ao invés disso, eu tenho vos chamado de amigo. E naquele momento que eu li, foi naquele momento, eu ajoelhei aos pés de Jesus. Eu entreguei a minha vida para ele. Então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi porque eu estava emocionado. Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu entendi que Jesus queria ser o meu amigo. E eu comecei a chorar emocionado. É por isso que eu tô aqui ajoelhado e por isso o Senhor morreu, para eu poder fazer um pacto com o Senhor. Então, do mesmo jeito que aquelas pessoas fazem um pacto com o inimigo, cara, eu entendi que eu tava fazendo um pacto de sangue com Jesus Cristo, o Cordeiro, o sacerdote, tudo. Eu entendi tudo, cara. Eu entendi o plano. Deus me. A partir de hoje minha vida é tua, Jesus.